E aí, vamos conhecer mais uma situação? Beleza? Situação de número 4. Análise de opções financeiramente equivalentes, comparando a situação à vista com uma compra a prazo, dando uma entrada. Beleza? Olha só que questão muito interessante que eu separei para discutir com vocês. Uma questão completa, pessoal, de um nível muito bom. Diz assim: o preço de venda de um televisor é de R$ 1.200. O comprador poderá adquiri-lo por meio de uma das seguintes opções financeiramente equivalentes. Opção número 1, à vista, com 10% de desconto, ou 2 pagamentos iguais a 600, sendo o primeiro no ato da compra e o segundo um mês após. O comprador propõe ao vendedor adquirir o aparelho por meio de um só pagamento a vencer em um mês, utilizando a taxa de juros implícita na segunda parcela da opção número 2. Esse pagamento único, para que a equivalência financeira seja mantida, teria que ser de... Vixe Maria, que questão maravilhosa. Vamos discutir. O preço do televisor é 1.200. Se o cara quiser comprar à vista, 10%. Pá. Não tem essa grana? Não tem a grana. O que vai acontecer? Você pode ir para a segunda opção, que é comprar a prazo. Mas lembrando que existe um pagamento no ato da compra, ou seja, uma entrada. Então, o que é que você deve fazer? Pegar o valor à vista, subtrair a entrada e só depois cobrar os juros. Não esqueça, meus amigos, que juros só se pagam em cima do que se deve. Então, teu saldo devedor é o valor utilizado para a cobrança de juros, tá bom? Beleza. Então, que tal comparar um pouco e falar um pouco sobre essa situação? Vou dividir a questão em 2 momentos. Primeira parte, achar a taxa que foi cobrada de juros e aplicar na situação número 2. Vamos lá. Primeiro, encontrar a taxa. Deixa eu montar aqui. Primeiro passo. Descobrir a taxa de juros. Pronto. Tá aí, taxa de juros. Vamos lá. A situação inicial, a situação à vista é a seguinte. À vista. Se ele for comprar à vista, ele consegue um desconto de 10%. Pronto. Desconto de 10%. Beleza? Desconto de 10%. Qual vai ser, então, o valor pago pelo produto? Valor pago. O valor do produto, pessoal, é de R$ 1.200, tá? Vou botar assim, ó. Ele diz, o preço de venda. Então tá aqui, ó. Preço de venda, que não é o valor pago. Preço de venda é de R$ 1.200. Pronto. R$ 1.200. Se você tem direito a um desconto de 10%, pessoal, quer dizer que desse valor você pode subtrair 120, não é isso? R$ 120. Então, se você vai subtrair 120, significa dizer que vamos ficar com 1.080 como sendo o valor pago, caso você compre à vista. Rapidinho, presta atenção. O preço está sendo anunciado 1.200, só que à vista você ganha 10% de desconto. Então, o valor pago 1.080. Beleza? 1.080. Mas existe outra opção. Lembrando que esse 10% de desconto quer dizer que eu tirei R$ 120, tá bom? A segunda opção, a prazo. Como é que é feito o cálculo dessa venda a prazo? Você vai dividir em 2 partes. Parte de número 1, você vai apresentar aqui, ó, uma entrada, certo? Então, vamos dividir assim, ó. Parte 1, parte 2.
uma entrada de R$600, uma entrada de R$600, e um mês depois de 30 dias, você vai realizar um outro pagamento, também de R$600. O que me leva a concluir que o valor pago na situação a prazo, olha só, R$1.200. Valor pago, R$1.200. Tá aqui. Fechou, fechou. Pronto. Beleza, pessoal? Tá aí, ó. Primeiro passo, encontrar a taxa de juros. O valor de venda 1.200, à vista 10% de desconto, vai para 1.080. A prazo tem que dar uma entrada de 600 e 30 dias depois 600, pagando 1.200. Vamos conferir as duas propostas. O preço do produto 1.200, à vista tem 10% de desconto, ou seja, vai tirar R$120, que é 10%. E dois pagamentos iguais de R$600, sendo o primeiro no ato da compra e o segundo um mês após, certo? Estamos primeiro descobrindo a taxa. Beleza. Pessoal, esse tipo de venda, ela acontece no seu dia a dia. Quando você vai a uma loja de celular ou uma loja de departamentos e você encontra lá uma promoção, tudo em 10 vezes sem juros. Poxa, pessoal, se você for comprar dessa forma, entenda que você está pagando juros. Só que o juros está embutido, ele já colocou a taxa de juros dentro do financiamento e não está te apresentando. O que acontece? Que se você for brigar pela compra à vista, você tem direito sim a um desconto. Então, o que justifica a cobrança de juros. Porque se o preço à vista é diferente do preço a prazo, porque ele vai dizer que não, que é a mesma coisa, mas não existe isso. Na matemática financeira, pessoal, você jamais pode comparar um valor presente com o valor futuro e dizer que é a mesma coisa. Poxa, jamais. Então, matematicamente falando, isso é um equívoco muito grande. Observe que o valor à vista e o valor a prazo são diferentes? Teve juros. Aí vem a pergunta, quanto eu vou ter de juros? Pronto. Logo, lá vai. Aqui é onde mora a grande confusão. Por se tratar só de um período, pessoal, eu posso usar a fórmula dos juros simples, não tem problema. A questão não sinaliza se é regime simples ou regime composto, mas como se trata de apenas um período, eu posso resolver pela fórmula dos juros. Sim ou cite, quem precisar, quem preferir. Pronto. Vamos começar. Vamos. Juros, claro, que é a diferença do valor à vista e o valor a prazo. Observe que a diferença de R$120, eu já sei o que vai dar confusão. Eu quero colocar para dar confusão mesmo. Daqui a pouco eu falo mais. A taxa é o que eu quero. Eu vou colocar I sobre 100, porque a taxa já sai percentual. E o N vou colocar 1, um mês. Já que a taxa que eu quero é descobrir a taxa mensal, já que o tempo, ó, 30 dias foi o tempo que ele demorou. E o capital, Thiago? O capital é o grande vilão nessa questão. Muita gente vai dizer, o capital, 1.080, o capital, 1.200. E poucos, no caso, apenas vocês, vão me dizer que o capital vai ser o valor correto, que é 480. É isso mesmo, pessoal. 480 é o valor do nosso capital. Caramba, Thiago, sério? Sério, pessoal. Só isso. O capital vai ser 480. Aí tem muita gente dizendo assim, como é? Eu vou voltar esse vídeo para entender de onde o Thiago tirou esse 480. Não se preocupe, eu vou te explicar. Matematicamente falando, você está vendo a seguinte situação, ó. Deixa eu montar aqui o gráfico para você, ó. Observe. Primeiro momento. Muita atenção porque eu vou explicar agora que está caindo sempre e o pessoal sempre errando. Não quero que aconteça com você. Primeiro momento. Pessoal, eu tenho duas propostas que são equivalentes. A proposta número 1 é o valor à vista, no caso de R$1.080, ou então, valor único, ou então
duas de 600. Uma no ato da compra e a outra um mês depois. Pronto. Um mês depois. Esse é o primeiro momento. Mas observe que como o valor de 1.080 e os 600 funcionam como entrada, os 600, ele está no mesmo momento do 1.080. Então eu posso operar com esses dois. Não posso mexer com esse preto, com esse segundo 600, porque estão em momentos distintos. Mas o primeiro 600 de azul eu posso. Então, segundo momento do gráfico, que agora vai ficar mais fácil de você enxergar. O segundo momento do gráfico é o seguinte. Já que eu posso operar, apontando para baixo como saldo devedor, ficamos com 480. E como valor correspondente para quitar a dívida um mês depois, o valor de 600. Pronto. Esse aqui hoje, no instante zero, e esse aqui daqui a um período, daqui a um mês. Pronto. Então, pessoal, na hora de calcular e começar a pensar no cálculo dos juros, observe. Essa é a situação real do Thiago. O aparelho foi pago em duas parcelas de 600, mas como a primeira foi paga no ato da compra, quando o Thiago vai embora, ele vai embora devendo R$ 480. E deve voltar um mês depois para quitar a dívida pagando 600. Então vamos lá. Quanto foi que você pagou de juros? Poxa, seu saldo devendo 480 e pago 600, vou pagar 120 de juros. 120, pronto. 120. O capital é o valor responsável por gerar 120 de juros. Eu só estou pagando 120 de juros porque eu estou devendo 480. Então é o capital, que é o responsável, 480. A taxa em um mês, período. Acabou, pessoal. Se você olhar para o desenho, você não erra a questão. Posso simplificar? Pode. Ó, se você observar aqui, ó, 120 com 480 dá 1 e aqui 4. O 100 sobe multiplicando e a questão acabou, pode comemorar. Vai ficar de um lado o 100, que subiu multiplicando, ó, 100, e o 4i do outro. E o i vai ser igual a 100 dividido por 4. Estamos falando de uma taxa de juros de 25% ao mês. Acabamos? Ainda não. Não acabamos. A taxa foi de 25% ao mês. Pronto. Não acabamos. Por quê? Porque a questão não pergunta apenas a taxa. Descobrir a taxa? Descobri. Nessa operação inicial, você está propondo, está me dando duas opções equivalentes, mas usando uma taxa para a segunda, comparando com a primeira, de 25% de juros. Ok? Pronto. Descobrimos a taxa. Essa daqui. A nossa taxa. Só que a questão diz assim, o cara já sabe a taxa de 25%, só que ele resolve apresentar uma nova opção. Qual é essa nova opção? Vamos mostrar. O comprador propõe ao vendedor adquirir o aparelho por meio de um só pagamento a vencer um mês depois da compra. Ou seja, não existe mais a entrada, pessoal. Aí ele diz, esse pagamento único deve ser de quanto? Pronto. O pagamento único deve ser de quanto? A situação agora é essa daqui, ó. Nova proposta. Vou botar aqui, ó. Nova proposta. Pronto. A nova proposta, se você for realizar aqui o desenho, a situação é a seguinte. O cara não quer dar nada no ato da compra. Então, meu amigo, ele está devendo tudo. Está devendo 1.080, que é o valor à vista. Thiago, eu não devo comparar com 1.200, que é o valor que está sendo oferecido o produto? Não. A comparação entre as duas propostas, pelo amor de Deus, olha o que eu vou explicar agora. A comparação entre as duas propostas, pessoal, ela sempre vai acontecer entre o valor à vista, o valor instante zero, com o valor financiado. Então, você sempre compara as duas propostas, o valor à vista e o valor financiado, tá certo? Então, você usa 1.080. E ele está propondo uma parcela única, claro que maior, porque vai ter juros, de X. É isso que ele está propondo. É fácil agora? Muito fácil. O que você vai fazer? Descobrir esse X aumentando 25%. Você vai sair daqui para cá aumentando 25%. Ó, aumento de
25%. Beleza, pessoal? Entenda o que ele está propondo. Ele propõe ao vendedor adquirir o aparelho por meio de um só pagamento a vencer em um mês, utilizando a taxa de juros na primeira situação, né? Na segunda parcela da opção 2. Nesse primeiro cenário, que eu já descobri que é de 25%. Então, se a galera está cobrando uma taxa de 25%, ele quer pegar o 1.080, não quer dar nada no momento da compra e quer pagar tudo no 1. Aqui, ó, no 1. E é claro que vão cobrar dele o quê? Uma taxa de 25%. Então, a taxa de 25%. Aqui, ó, no 1. Um aumento de 25%. Então, quem vai ser o meu X? X vai ser igual a 1.080 mais 25%, que é os juros, de 1.080. Beleza? Tiago, posso fazer pela forma do montante? Pode, pessoal, a forma montante. Porque o que eu estou fazendo aqui, ó, é o capital mais os juros. Já que é os juros de um período. E é claro que esse valor aqui vai ser o montante, que é o valor pago por ele, tá bom? Capital mais os juros. Pode fazer, sem problema. Então, vamos lá. Qual vai ser o valor do montante? No caso, o X, que ele deve pagar 1.080, que é o valor que ele está devendo, mais os juros de 25%. Então, 25 vezes 108, vamos encontrar 2.700, que dividido por 10 me dá a liberdade para tirar mais um zero. Somando, então, vamos ficar com 1.080 com mais 270. Então, o X vai ser 1.080 com mais 270. Ele deve pagar 1.350 daqui a um mês. Então, daqui a um mês, o valor pago por ele vai ser de 1.350. Qual é o item? B de bola. 1.350, o valor pago pelo nosso amigo. Muito bom. Já era. 1.350. Achei a taxa, depois o valor pago por ele. Situação de número 5. Situação número 5, uma questãozinha que sempre acontece. Olha, olha, são 10 situações, já estamos na situação número 5. Taxa aparente, real e a inflação. E aí, pessoal? Sempre tem uma questãozinha que relaciona o ganho aparente, o ganho real e a inflação do período. Vamos encarar uma questão com esse formato. Aplicação de forma, não tem muita dor de cabeça, mas aqui eu coloquei um detalhezinho um pouco mais interessante. Vamos lá, deixa eu te mostrar. Vamos lá. Vamos então à próxima. Deixa eu mostrar aqui. Uma pessoa investiu R$1.000 por 2 meses, recebendo ao final desse prazo um montante de 1.060. Se nesse período o ganho real foi de 4%, então a taxa de inflação desse bimestre foi de aproximadamente... Rapaziada, quando você estiver resolvendo uma questão que apresenta taxa real, taxa aparente ou inflação, lembre-se logo da relação que envolve as três. Qual é a relação, Thiago? Vamos lembrar? Vamos lá. Deixa eu colocar esse rapazinho para cá. Ó, bote logo assim, ó. 1 mais I, que multiplica 1 mais I, que é igual a 1 mais I. Depois você coloca 1 mais I vezes 1 mais I igual a 1 mais I, RIA. RIA. Pronto. Quer dizer que a taxa real com a inflação se transforma no ganho aparente. Então tá aqui, pessoal, a relaçãozinha que você vai usar para resolver qualquer questão que relaciona essas três taxas, beleza? Agora, claro,
que é fundamental que você identifique o que você tem. Por exemplo, a taxa real eu tenho, a inflação ele quer, mas eu tenho um ganho aparente? Tem. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês, você não deve esquecer. Rapaziada, o ganho aparente é sempre aquele ganho que é apresentado no mercado financeiro. Se o cara investiu 10 e tirou 12, ele ganhou o quê? Exatamente, 20%. É um ganho aparente. Se o cara investiu 100 e tirou 115, ele teve um ganho aparente de quanto? De 15%. Então lembre-se, o ganho que tem no mercado financeiro é o ganho aparente, porque não é o ganho que foi usado ainda, analisado a inflação do período, certo? Beleza. Detalhe. Tiago, então quer dizer que essa fórmula do montante que nós usamos, ó, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Essa fórmula, ela usa aqui, quer dizer que é uma taxa aparente? Sim, é isso mesmo, pessoal. A taxa que tem aqui nessa fórmula, ninguém fica dizendo toda hora, mas é um ganho aparente, é uma taxa aparente. Por quê? Porque não é uma taxa que foi o quê? Lapidada junto à inflação. Então é o ganho aparente, tá certo? Então se ele não der o ganho aparente, mas te der o investimento, o que aconteceu no período, substitui aqui que você chega ao resultado fácil, fácil. Ó, vou te mostrar agora como é que você faz para encontrar a taxa aparente em cima do investimento que ele te deu, tá bom? Vamos lá. Olha só. Vamos ficar com a fórmula do montante. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais I elevado a N, onde essa é a nossa taxa aparente. Pronto. O montante substitui 1.060, pronto. Enquanto que o capital, 1.000, 1 mais I elevado a N. Observe, pessoal, que ele deixa por 2 meses, mas ele fala da inflação bimestral e a taxa real do período. Então, todas as informações que eu tenho estão levando em consideração o período de um bimestre. Então, eu quero saber o ganho que ele teve aparente no bimestre. Então, por isso, os 2 meses, eu estou colocando um bimestre. Não coloque, pessoal, 2 aqui em cima, porque se você colocar 2, você vai ter o ganho aparente mensal. E todas as informações que você vai usar na fórmula são valores, ó, para um período de um bimestre, tá bom? Então, eu posso tirar o zero só para limpar. E na hora que você passa dividindo, 2 zeros, 2 casas, você consegue concluir que vai ficar com 1,06, por causa dos 2 zeros, igual elevado a 1, então fica 1 mais a taxa aparente. Jogue esse 1 para cá, subtraindo. Vamos ficar então com a taxa aparente igual a 0,06, tá bom? Já passei subtraindo, tá, pessoal? Passou negativo. Então, a taxa aparente de 6% para o período trabalhado aqui, que é o bimestre, tá bom? A taxa aparente. Professor, o senhor há de concordar comigo. Se o cara investiu 1.000 e tirou 1.060, é claro que foi um aumento nesse período de 6%. Pronto, eu gostei do é claro. Então, você consegue concluir que não precisa montar passo a passo como eu montei. Tudo bem, mas você há de concordar que esse raciocínio rápido que você está apresentando, ele é um raciocínio muito rápido. Por quê? Porque a questão está fornecendo o quê? Toda a estrutura agradável. Mas se ele te desse, por exemplo, um capital de 2.500 e o cara tirasse 3.200, será que você ia conseguir enxergar de forma tão rápida o valor dessa taxa? Então, já sabe o caminho. Se for mais difícil, substitui no montante que você chega ao resultado. Hora de substituir. Vamos lá. 1 mais o ganho real, ele diz, ó, 4%. Então, eu coloco 0,04, vou substituir devagar, que multiplica 1 mais a inflação é o que ele deseja, então eu vou colocar a inflação como sendo o isão,
Tá bom? Assim, ó. Inflação é o que ele está pedindo. Igual a 1 mais a taxa aparente, que é de 6%, 0,06. Pronto. Fechou aqui. Ficamos, portanto, com... Vamos passar esse cara dividindo? Vamos lá. Vai ficar 1 mais a inflação igual... Pessoal, 1,06 dividido por 1,04. Ok? Vou passar esse cara dividindo. Então, significa dizer que a inflação vai ser igual... Só lembrando, duas casas em cima, duas casas embaixo, na hora de dividir, imagine 106 por 104, pois a divisão é a mesma. Menos 1, esse 1 eu terminei de jogar para lá, ó, negativo, certo? O que me leva a concluir que a inflação do período vai ser de aproximadamente, pegando 106 e dividindo por 104, encontramos 1,019, certo? E tem um 2 aqui, porque observe que ele foi maldoso, ó, o item A e o item B, duas opções parecidas. Então tem um 2 aqui, menos 1. Portanto, a inflação do período vai ser igual, subtraindo 0,0192, ou simplesmente, transformando em percentual, 1,92%. Pronto. Essa é a nossa inflação para o período que foi apresentado. Beleza? 1,92. Resposta correta, o item A. 1,92. Subtrair, 0,0192. Anda duas casas para a direita, para transformar em percentual, 1,92. Cuidado, a opção A e a opção B são valores bem parecidos. Ok? Fechamos assim mais uma situação e vamos nos preparar para a questão de número 6. Equivalência de capitais, aliás, situação número 6. Equivalência de capitais, uma nova visão. Mas aí você vai ver no próximo vídeo e já pode acompanhar pelo material que está aí em PDF para você ter uma noção bem bacana, ok? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais.